Bom, eu estava fazendo uma análise aqui da participação do trabalho do Marco Antônio Costa lá no Jovem Pan. Ele participa de diversos programas, né? Mas na minha opinião os mais emblemáticos com as participações dele são o Pânico e o Mais Um Podcast. No Mais Um Podcast ele havia substituído o Igor Valuar, também chamado de Índio Marielle, ou então Igor Manauara, Índio Manauara, algo assim. E foi até uma boa substituição, porque o Igor Marielle era um cara mais politicamente correto, né? E ele também não era muito de questionar os convidados. Se bem que se você fizer uma comparação com o que essa bancada atual do Mais Um Podcast faz, era o que ela fazia antigamente também, porque o pessoal não era muito também de questionar os convidados, né? Então, como o Marco Antônio Costa costuma fazer isso aí com mais frequência, não dá para você falar que o cara ele está sendo aquém ao Igor Manuara, não, Igor Manuara, ao Índio Marielle, não, cara, não tá, né? Como eu havia falado, foi uma boa substituição, e ele já salvou algumas edições aí, quando justamente os demais da bancada eram, entre aspas, que solapados pela argumentação do convidado. Tipo assim, o convidado ele até pode entrar lá achando que realmente esse pessoal aí não vai botar o dedo na minha ferida, eles não vão questionar, eles não vão perguntar absolutamente nada. Então eu vou fazer parte de um programa ali que eu vou ser o rei do momento, né, daquela situação. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu tentei passar. Tipo que provavelmente iria acontecer quando da participação do Thiago Pavinato por lá, né? Ele havia sido entrevistado lá o que foi há uns 2 meses atrás, e ele teve umas rusguinhas ali com o Marco Antônio Costa. O Thiago Pavinato, antes de ir no Mais Um, ele havia ido no Pânico e havia sido devidamente escorraçado de lá, né, na base argumentativa, porque ele defendeu o aborto lá. O pessoal foi contra, né? Aí também tiveram outras coisas ali que fizeram o cara justamente sair de lá como se tivesse sido humilhado. Aí então, creio eu, isso aí vendo a personalidade do próprio Pavinato, é um cara muito arrogante, é um cara que é aquele tipo clássico do que se acha, né? Se acha, inclusive, ele é também daquela forma que, o cara é gay, então ele justamente acha que essa condição aí o faz como superior também. É tipo o que aquele repórter lá da Globo, repórter não, né? Hoje é âncora, né? Lá da Globo News. Esqueci o nome do cara, cara. Esqueci o nome do cara, mas ele havia pedido pelo Fique em Casa, isso aí na época da pandemia, mas que posteriormente havia sido flagrado correndo na orla do Rio de Janeiro, né, em plena quarentena. Aí ele até havia falado que eu não sou do grupo de risco. Aí o cara que flagrou ele, que inclusive estava filmando ele, falou: então quer dizer que todo mundo o qual você pediu para ficar em casa é do grupo de risco, então. Aí ele ficou sem ter o que falar. E o cara também, ele sempre pagava, eu acho que ele deu uma parada aí, né? Sempre pagava esses órgãos de mídia de fofoca aí sobre a condição dele de gay, que tem um marido, né, blá 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 blá, né? Tipo que o cara se acha superior aos outros porque é gay mesmo, é porque dá o rabo. E o Pavinato ele sempre deu essa impressão também. Aí ele foi no Mais Um, ele discutiu lá com o Marco Antônio Costa, inclusive se não fosse o Marco Antônio Costa, o Pavinato realmente iria ficar pavoneado lá, né, daquela situação de que eu havia falado de que, o pessoal aqui não vai me questionar, né? Porque, cara, você pega o que mesmo? Você pega o Alba X-Spider, que é de direita, né, que manja um pouquinho de política, mas ele não é do confronto, ele não é do embate, ele não é de ficar questionando, de ficar, né, cutucando o cara, mesmo que seja para perguntas que realmente são necessárias para o pessoal escutar, porque o pessoal quer saber. O cara não é do confronto. Você pega lá o Diego Delari, que faz a parte ignorante, né, da bancada. Inclusive, eu acho que, por exemplo, esse negócio do cara ficar falando que é de cidade de Tiradentes, que todo mundo sabe que é um bairro pobre daqui de São Paulo, né, que fica ali no extremo da Zona Leste, né? Eu acho que esse tipo de coisa,
que ele anda fazendo lá acaba, de qualquer forma, queimando o filme do pessoal de Cidade de Tiradentes, cara. Porque eu acho que algumas pessoas vão achar que, pô, o Delari age assim, né, muito chucro, muito ignorante. O pessoal de Cidade de Tiradentes deve agir assim também. Eu acho que sim, cara. É tipo você colocar o pessoal lá do iFood, né? Que, pô, os caras eles fazem questão de, entre aspas, falar a língua do entregador, né? Mas entremeando gírias e tudo, cara, não é todo entregador por aplicativo que se comporta igual um humano da periferia, cara. Não é todo mundo. É. O iFood faz isso aí, inclusive nas suas campanhas, né, nas suas propagandas, colocam aquele imitador de manos da periferia, que é o Thiago Ventura, outro humorista, entre aspas, né, sem graça pra caramba. Aí bota ele pra falar como humano, cara. Eu acho que isso aí queima o filme justamente. Isso aí queima o filme dos entregadores, cara. Se bem que os entregadores em si eles não estão nem aí pra isso. Geralmente o pobre ele não faz esses questionamentos aí. Mas bom, aí você pega lá também o Eric Surita, que é o filho do Emílio, né? Ele pergunta algumas coisas, mas ele tá mais na parte do o que de fazer o mediador da situação, né? Ele inclusive já havia censurado o Marco Antônio Costa diversas vezes. Aí eu acho que o papel dele, né, se resume a ser isso aí mesmo. Mas enfim, aí o Marco Antônio Costa discutiu com o Pavinato que havia sido desonesto aí por diversas vezes, havia inclusive o que jogado um verde, né, dando a entender que o Marco Antônio Costa era um gay enrustido, né, e tudo, certo? Então o Marco é necessário, cara, lá no Mais Um Podcast, né? Só que eu acho que em algumas situações aí essa verve questionadora ela acaba não sendo utilizada em outras situações que deveria, né, onde deveria ser usada. Tipo o quê? Algumas semanas atrás eles entrevistaram o Fernando Holliday, que todo mundo sabe que era do MBL. Eu nem sabia que ele havia saído do MBL. Ele havia saído foi há um ano atrás. Né? Segundo ele, havia sido desiludido. Né? Acho que eu entendi assim, né? Havia se desiludido com o movimento, certo? Mas eu acho que isso aí foi papo furado dele, cara, porque pô, ele estava lá na alta cúpula. Ele sabia muito bem para qual rumo, para quais rumos o MBL estava indo. Ele sabia disso aí. Ele, inclusive, contribuiu, né, para essa mudança de rumos. Né? Então, falar que ficou desiludido, algo assim, para mim só é conversa fiada das mais previsíveis, das mais, certo? Das mais desprezíveis também. Mas acontece que, tipo assim, o cara, ele justamente ele tem experiência enquanto político e também de participar de algumas polêmicas aí, as quais o Marco Antônio Costa com certeza, né, havia tido o conhecimento. Né? O MBL, pelo que o Alan dos Santos falou, ele havia sido fundado pelo Paulo Batista, que foi aquele cara lá do meme Raio Privatizador. Inclusive eu lembro que isso aí foi há anos atrás, cara, eu acho que foi em 2017, em que o pessoal do MBL tinha, não sei se ainda tem ainda, um canal chamado Inimigos Públicos, aqui no YouTube, né? Onde eles haviam feito um vídeo, onde haviam colocado no final dele esse meme aí do raio privatizador. Aí depois eu li que eles haviam entrado na justiça contra o Paulo Batista, né, para o que mesmo pegar os direitos de posse, eles reivindicavam, né, a posse do meme, né, e tudo mais. Mas bom, aí quando o Fernando Holliday foi no Mais Um Podcast, não foi questionado, cara. Foi uma conversa de comadres ali. Né? O pessoal até pode achar que, pô, mas o podcast é assim mesmo, cara. Ele é feito para emular uma conversa de amigos, uma, entre aspas, resenha, né? O pessoal hoje chama a conversa de amigos, bate-papo de resenha, mas até uns 2 anos atrás o pessoal não falava isso aí. A grande mídia não havia abraçado o significado desse termo, cara, porque eu sempre lembrei disso aí, que resenha é um review, uma descrição de filmes, séries, de livros, de roteiro, né, e tudo mais. Não tem nada a ver com bate-papo entre amigos. Algumas pessoas até falavam pra mim que, pô, mas aqui na minha região o pessoal sempre associou resenha
a conversa de amigos, né, e tudo. Ok, mas isso aí não era englobado de forma geral. É. A grande mídia sempre pega alguns regionalismos aí e faz moda, quer englobar, certo? Tipo o quê? Você pega que eles estão utilizando o termo perrengue, que é uma gíria carioca. Perrengue é quando a pessoa está passando por uma dificuldade e tudo. Aí agora o grupo UOL Folha tá utilizando tal personagem de novela passou perrengue, tal influencer estava passando perrengue, né? Bom, aí o Fernando Holliday ele não foi questionado, cara. E havia muitas coisas ali para o Marco Antônio Costa, né, botar na bancada, botar ali na mesa, né? Eu lembro que no final dessa conversa aí, desse bate-papo entre amigos, o pessoal lá nos comentários falou que coloca ele na Jovem Pan, coloca o Holiday na Jovem Pan. Inclusive ele está participando, eu não sei se é membro oficial agora, lá do Linha de Frente, que eu sempre considerei como o pior programa da Pan, pior do que o Morning Show, cara, né? Porque é muita informalidade, cara, né? Se pouquíssimas pessoas também estão fugindo da informalidade da TV aberta, especialmente da Rede Globo, né, cara? Aí você pega, entra na Jovem Pan e se depara com um programa desses aí também. É complicado, cara. E claro que também a pessoa não é obrigada a assistir, né? Porque esse negócio de você meter informalidade no jornalismo, cara, é uma coisa que, pelo que eu lembro, a Globo havia colocado isso aí foi a partir de 2010, porque antes, você pega lá no JN, não tinha quaisquer resquícios de informalidade, cara. Hoje em dia é impossível você assistir, não apenas pelas mentiras que eles soltam em relação ao governo, se bem que eu acho que eles agora vão parar, né, porque o Sapo Barbudo ganhou, né, mas enfim, é muita informalidade com o Bonner lá, cara, a informalidade, quando começou mesmo, envolveu o Bonner e aquela Maju, quando era moça do tempo. Eu acho que nem precisaria hoje em dia você ter uma moça do tempo, cara. Nem precisaria disso aí. Porque de alguns anos, tem uns 15 anos pra cá, a moça do tempo ela serviu justamente como base, né, para profissional ela utilizar, né, um trampolim para outros cargos dentro da emissora. Isso aconteceu com a Patrícia Poeta, aconteceu com outras mulheres aí, cara, com a Flávia Freire, aconteceu com outras profissionais aí. Aconteceu obviamente com a Maju também. Ela foi o caso mais gritante. Aí o Linha de Frente, como eu havia acabado de falar, é insuportável. Inclusive o Thiago Pavinato está comandando o Linha de Frente, né? Ele acabou substituindo aquele cara lá do canal Não Minta Pra Mim, esqueci o nome dele, e também a Carla Secato, né, que é ex-Record e havia participado da campanha do Jair Bolsonaro, né? Aí depois, pelo que eu li aí, ela aproveitou para se demitir da PAN. Aí, o Holiday, ele tem aí diversas coisas, diversas situações ditas controversas aí, onde o Marco Antônio Costa poderia ter colocado na bancada. Tipo assim, eu vou ditar algumas aqui. O sujeito sempre fica utilizando o tom da sua pele para ganhar voto. Sempre faz isso aí, ele faz isso aí desde o começo. Ele fez isso aí para o quê? Para arrumar um cargo de vereador, conseguiu. Fez isso aí para ser reeleito, né? E conseguiu ser reeleito. Fez isso aí para tentar ser deputado estadual, não conseguiu. Inclusive, nessa última vez aí, ele utilizou, não sei se é assessor ainda, ou se é ex-assessor, o Lucas Pavanato, que é de Sorocaba, que ambos estão no Novo, né? Aí então eles fizeram aí uma campanha conjunta, né, onde o que fala, eu sou negro, eu sou branco, eu vim da periferia, né? Os dois vieram da periferia, e aí blá 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 blá. Infelizmente nenhum nem outro conseguiram virar deputados. Eu sei que o Pavanato virou suplente. Sei que ele virou suplente. E ele fazia aquelas abordagens estilo Mamãe Falei, né, que é de ficar se infiltrando
em locais aí onde tinha muito esquerdista, né, para questionar, blá, blá, blá. Cara, isso aí sempre vai funcionar, cara. Sempre vai funcionar isso aí. E aí você pega que, assim, esse tipo de abordagem anda sendo utilizada também pelo pessoal do MBL, ainda. Vi de aquela situação do moleque de 15 anos que acabou abordando o Guilherme Boulos, né, tomou uns catiripapos ali, né, o pai ainda, né, ainda o que? Fez um BO por lesão corporal, algo assim. Se bobear, esse pai ainda tá no MBL, cara, ainda é aliado dos caras, né? E a mídia não falou mais sobre, né? E, cara, esse pessoal, ó, você pega que poucos que tentaram alguma coisinha aí nessas últimas eleições não conseguiram, poucos do MBL, né? Poucos conseguiram, né, para falar a verdade. O Guto Zacarias, foi eleito estadual e o Kim Kataguiri foi reeleito federal. Aí você pega essa nova geração, onde inclusive está inserida esse Guto, essa nova geração é composta pela Amanda Vitorazzo, Renato Batista, Cristiano Beraldo, eu acho que tiveram outras pessoas também. Esse pessoal, tudo não foi eleito, tirando o Guto, né, claro. Esse pessoal aí virou suplente, cara, tudo suplente, né? Mas acontece que eles, obviamente, vão continuar tentando alguma coisa. Vão continuar tentando alguma coisa. O Renato Batista, ele havia ido lá na casa do Anão de Cotia, do Nando Moura, do Cheirando Rola. O Cheirando Rola falou que iria votar nele e votou nele, né, mas ainda assim não conseguiu nada. Abordou lá o Gil Diniz, né, para falar sobre fundão eleitoral, mesmo assim não conseguiu absolutamente nada. E o Beraldo, né, não sei se vocês haviam notado na campanha dele, né, o cara ele utiliza uma espécie de uniforme que lembra um redneck estadunidense, né, um caipira, tipo daqueles do sul dos Estados Unidos, né, tipo o que? Ele utiliza uma calça jeans, uma blusa, né, de manga comprida, enfiada dentro da calça, né, blusa geralmente clara, e um boné. Parece até um redneck, cara. Tipo, eu acho que deve ter achado isso aí pra, pô, eu vou pegar o voto aqui do pessoal mais conservador. Mas o conservador que é conservador, ele não vai votar no MBL, cara. Ele não vai votar no MBL, né? Ainda mais porque o próprio MBL fez questão de se distanciar do voto conservador nesses últimos anos, cara, né? Eu acho que só desavisados pegariam, cara, esse tipo de situação aí. Tem um amigo meu, já havia falado aqui no canal, que o cara é conservador, mas gosta do Kim, gosta do Guto, né? Votou nos caras. Pô, vou fazer o quê? É. Aí o Fernando Holliday até hoje sempre utiliza da cor para ganhar voto, cara. Ele, no começo, ele havia falado que eu sou negro, mas não quer dizer que por isso aí eu devo ser de direita, devo ser de esquerda. Ok, ótimo isso aí. Mas acontece que a partir disso mesmo que ele conseguiria, né, e conseguiu gerar animosidade no setor esquerdista, cara. Tanto é que o Ciro Gomes chamou ele de Capitão do Mato. Você não acha que o Fernando Holliday não saberia que poderia acontecer esse tipo de coisa? Ser chamado de Capitão do Mato? É. Eu acho que ele havia processado o Ciro justamente por essa frase aí, porque o Ciro é um cara, né, todo mundo sabe, é um dos políticos mais influentes do Brasil, é um cara famosíssimo e tudo. Eu acho que ele processou o Ciro por isso aí, cara. E até hoje o Holliday não havia se arrependido do processo, de meter esse processo aí no colo do Ciro, né? E também teve outra coisa, não sei se vocês se lembram também, mas lá em 2016, na época do impeachment, do processo de impeachment da Dilma, né, da então presidente Dilma, o Bolsonaro havia colocado lá, havia votado sim, né, isso aí ele estava na frente de todos os deputados, e havia aproveitado para elogiar, para exaltar o Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, né? E aí, logo depois, o MBL havia feito um vídeo detonando o Jair, por essas frases, né? Quem estava encabeçando, não, quem estava encabeçando não, quem estava nesse vídeo, vociferando contra o Bolsonaro, foi o Fernando Holliday, cara. Era o Fernando Holliday, né? Eu até lembro na época de gente falando pra mim que, mas acontece que o pessoal do MBL falou pro Holliday que ele
não precisava fazer esse vídeo e tudo, mas ele acabou fazendo. Não, cara. Acho que não, cara. Por quê? Porque na época o MBL ele já estava rompido com o Bolsonaro. É, e anteriormente já havia rompido com o Olavo de Carvalho. Eu lembro bem disso aí. Então faria muita diferença, cara. Tá certo que o quê? O pessoal poderia falar esse tipo de coisa, mas para ainda, né, salvar os possíveis votos que eles poderiam ter do pessoal de direita, né, do pessoal conservador, né? Mas bom, cara, eu acho que àquela altura do campeonato o pessoal já havia perdido muitos votos, cara. Se bem que naquela época, cara, você não tinha youtubers ditos de direita que estavam metendo pau no MBL por conta disso. Você não tinha tantos, né? O então maior youtuber de direita, né, do Brasil, que era o Cheirando Rola, não havia feito um vídeo detonando o MBL, né, justamente por terem rompido com o Olavo de Carvalho para começar, né? E nem com o Bolsonaro, porque eu lembro disso aí, cara. Eu seguia, entre aspas, o Cheirando Rola naquela época. Seguia o cara. E ele dificilmente, nesses últimos anos aí, ele dificilmente fez um vídeo contra o MBL. E isso aí, à época, já me colocava com uma pulga atrás da orelha, cara. Porque, pô, cara, o cara mete o pau na esquerda, né, mete o pau em intervencionista, porque ele fez isso aí algumas vezes, mas não mete o pau no MBL, cara. Pô, o MBL tinha dado motivos pra isso, né? Tá certo que o quê? O Cheirando Rola fazia isso aí justamente para ganhar inscrito, para ganhar dinheiro, para ganhar visualizações, ok, né? Eu sabia disso aí, mas tipo assim, se o cara descesse o malho no MBL, e como eu havia acabado de falar, o MBL havia dado motivos para isso, né? Que teria alguma perda naquela época, porque ele estava numa situação diferente da de hoje. Hoje o cara ele tá alinhado aos MBLoides, mas naquela situação ali, naquela época, né, pela última vez, ele tava numa situação diferente, cara. Ele tava sendo posto como conservador, pô, né? Então, bom, aí você pega que tiveram essas coisas em que o Marco Antônio Costa poderia julgar ali na bancada, perguntar para ele tudo, né? E também acho que teve outra coisa. Mas enfim, o Marco Antônio Costa, com isso tudo que eu havia citado, ele poderia, né? Ele com certeza se lembra desses acontecimentos, cara. Ele com certeza se lembra, né? Tá certo que ele ficou, tá famoso, né? Tá famoso há pouquíssimo tempo, mas ele, naquela época, 2016 e tudo, ele deve ter acompanhado esse tipo de situação toda que eu justamente acabei de citar. Eu acho que sim, cara. Aí o que? Há umas 2 semanas atrás eles haviam entrevistado uma professora de sociologia, né? Que eu acho que o fato dela ser professora de sociologia não a faz necessariamente de esquerda, né? Inclusive ela fez algumas defesas ali contra o pessoal do movimento negro, mas a Geisiane, ela havia se considerado negra. Cara, eu acho que não é negra não, cara. Eu acho. Tenho certeza, ela é parda, pô. Ela é parda, ela não é negra, cara. Mas enfim, como aqui no Brasil é por autodeclaração, então, bom, não que isso seja ruim, né? Porque tem gente, inclusive eu já ouvi de professor aí, que se dependesse deles, a classificação racial, classificação étnica, acho que racial seria o termo certo, né? Se bem que eu acho que não necessariamente você possa colocar como raça a pessoa que tem características diferentes das outras, né? Características físicas, de tons de pele e tudo mais. Eu acho que classificar como raça não seria certo, cara. Acho que não seria o certo. Mas bom, aí ela havia falado que era negra, né? Aí então algo que me chamou a atenção na conversa foi dela ter citado o caso aí, um caso recente da cantora, entre aspas, né, da Luísa Sonza, ter falado lá que tem alguém gritando aqui à toa. Da Luísa Sonza ter, ela passou por um perrengue aí, né? Um perrengue envolvendo uma senhora negra, né? Porque ela estava num show. Aí então a Luísa Sonza chamou essa mulher aí
pediu para ela um copo d'água, certo? O pessoal até, a Geisiane havia falado que poderia ser um caso de estrelismo ou de racismo, né, e tudo, mas eu acho que não foi racismo não, cara. Eu acho que não foi não, porque eu já havia citado aqui no canal que os negros, depois da abolição da escravatura, eles foram deixados aí ao léu, sem dinheiro, sem espólio, sem nada. Tiveram que se virar nos 30 para sobreviver. E eles viveram à margem da sociedade por muito tempo, cara, por muitas décadas. Até hoje a situação está assim. Não está, evidentemente, como naquela época, né, mas ainda está assim. Então é por isso que é muito mais fácil você achar que um negro de terno ele seria um pastor evangélico do que um executivo, né? E não é porque a pessoa faz essa associação que ela seria necessariamente racista, certo? Se você tiver o Tico e o Teco aí, você vai chegar à conclusão de que, pô, o cara, ele... Não, então no caso aí da Luísa Sonza, ela pediu para que a negra aí, ela, né, me dá um copo d'água. Ela não fez isso aí porque ela tá sendo racista, não, cara. Ela fez essa associação aí básica, cara, que muita gente faz. Muita gente, inclusive negros, podem fazer também. né? Então eu acho que não dá pra você tascar como racismo, cara, por parte da Luísa Sonza. Não dá. Aí então, falando ainda da Geisiane, eu havia visto nos comentários, né? Pessoal também clamando para que ela seja contratada da Jovem Pan, cara. O pessoal é muito emocionado, cara. Emocionado demais. Mas, enfim, para fechar esse papo de uma vez, Marco Antônio Costa, ele, como eu havia colocado no começo, né? O cara, ele é muito eficiente lá para mais um podcast, porque ele questiona mesmo, certo? Só que existem algumas situações que, pô, tá na cara dele, e ele tem o conhecimento de que, pô, o sujeito, ele passou por algumas situações aí, as quais poderia, né, ser postas na bancada, até para solucionar as dúvidas do pessoal que está assistindo ao mais um podcast. Que foi o que não aconteceu no caso aí do Fernando Holliday, né? Porque o Holliday, cara, ele não presta, ele não vale nada. É tipo o que? É tipo o pessoal que tá na cúpula do MBL, cara. Tipo o Renan Santos, né? O Renan Tourdeblon de Santos, tipo o Kim, tipo o Arthur Moledo Duval. Esse pessoal aí não vale absolutamente nada, cara. O Arthur, ele tava o quê? Lá no, quando ele foi entrevistado pelo Monark aí, ele foi a favor, né, da censura que os deuses de toga, né, os deuses do Olimpo, aplicaram ao monarca. Né? Ele foi a favor disso aí. É uma censura que rolou agora, foi no canal do monarca aqui no YouTube, né? O Moledo Duval, ele foi a favor disso aí. Né? Então, isso aí só prova, né? Prova, uma das inúmeras provas de que essa galera da alta cúpula do MBL, também essa galera nova aí, essa nova geração aí, também não vale absolutamente nada, cara. Não vale nada, né? E você pega, cara, que se bobear, o Fernando Holliday, ele vai ser abraçado pelos conservadores, porque o pessoal também costuma ter memória curta, né? Geralmente, né? Aí sim vai conseguir alguma coisa, né? Algum carguinho para deputado posteriormente, certo? Porque eu havia falado também, o pessoal nos comentários do vídeo com a entrevista com o Holliday, né, também estava clamando para ele ser contratado pela Jovem Pan. E eu aposto que dentre esse pessoal aí havia, né, alguns conservadores, gente que se bobear daria até a vida pelo presidente Bolsonaro. Ou então não, né? Porque tem muito conservador aí que não gosta do Jair. E não é, também não é obrigado a gostar, né, cara? É, mas que deve o que tá ali no meio, né, do pessoal dos comentários falando contrato Holiday, pô.
Aí não dá, né? Aí não dá.